Hoje a gente vai aprender ortografia, tá? Formação do substantivo. Então, vamos lá. Conceito é o sistema que preserva a correta escrita de uma língua, tá? O que a gente fala por correta escrita de uma língua? Como a gente já aprendeu, a linguagem, ela não é, eu acho que eu já falei isso com vocês, a linguagem, ela não é estática, ela não é engessada, né? Ela sofre muitas mutações, ela sofre muitas transformações com o passar do tempo, né? E o que é a gramática, né? O que é a língua normativa, né? A forma normativa da língua portuguesa, né? O que são essas regras? Por que a gente estuda as regras de uma gramática? Porque nós procuramos preservar, né, as tradições dessa língua, e a gente preserva isso estudando a gramática dessa língua, né? As normas, as regras que fazem com que essa língua ela seja compreendida na sua estrutura. Então, quando nós aprendemos ortografia, justamente para a gente aprender essa tradição que a gente chama de correta, essa forma tradicional da escrita, que nos remete a uma maneira formal de se escrever, né? Uma vez eu até expliquei aqui, pode ser que daqui a 50 anos se torne, né, uma regra falar nós vai, né? Meire, mas nós vai é horrível, nós vai é um erro de português horroroso. Hoje, nós vai é um erro de português. Daqui a 50, 100 anos, pode se tornar a regra da língua, né? Por quê? Porque a regra, né, da gramática, ela vai atender a necessidade do falante, ela vai atender a necessidade dessa comunidade de fala. Então, essas transformações, elas são necessárias e elas são até um impulsionamento da própria comunidade falante, elas vão acontecer. E o que a gramática faz? Ela tenta preservar o máximo que ela pode essa tradição da língua para que ela não sofra essas transformações tão brutas, né? E tão rápido assim. Então, nós estudamos a maneira correta de se escrever e de se falar, né? Por quê? Porque nós utilizamos essa linguagem em certos aspectos, em certos locais, por exemplo, como o Iago falou, né? Numa prova da SPSEX, a gente utiliza essa fala correta para fazer uma prova vestibular, né? Para o Enem, para passar numa vaga de emprego, né? Se a gente quer ascender socialmente numa empresa, né? O socialmente que eu falo assim, adentrar outros níveis, né? Da sociedade, né? Onde existe uma comunidade de fala que eles levam essa fala muito rígida, né? Você precisa ter acesso a isso, tanto para conseguir falar numa comunidade de fala mais tranquila, né, que é mais aberta, quanto saber falar também, se comunicar com pessoas que têm uma fala mais acadêmica, mais formal, né? Então, por exemplo, para quem vai fazer faculdade, precisa ter domínio dessa língua, né, dessa fala, dessa linguagem formal, né, da gramática. Como eu mesma, como professora de língua portuguesa, já vi erros ortográficos, erros de língua portuguesa, assim, terríveis, por parte de doutores, de mestres, né, de professores que estão na academia, por professores de outras matérias que não são relacionadas à linguagem. Então, guardar essa língua, escrever, né, dentro dessa regra e falar com essa regra, também é um meio de a gente se comunicar com esse público, né, que às vezes é diferente do nosso. Por exemplo, na minha casa, com a minha família, eu não uso regras tão rígidas da língua portuguesa para me comunicar com eles, né? Eu posso me comunicar com eles da mesma forma que as pessoas popularmente se comunicam, não há problema nenhum. Mas se eu estou na academia, se eu estou na faculdade, ou se eu estou na escola, estou me relacionando com pessoas, com falantes que utilizam as regras da língua portuguesa, eu preciso saber utilizar essas regras. Então, por isso que a gente aprende, né, a norma da língua portuguesa, tá? Então, serve para quê? Esse conceito, né? A ortografia, ela serve para quê? É um sistema que preserva, ela serve para preservar a correta escrita de uma língua, tá? Não só a escrita como a fala. Então, a importância é compreender a forma correta de escrita conforme a norma padrão da língua, que vai te dar esses acessos que eu acabei de falar, né? Nos empregos, nas faculdades, né? Nesses locais que exigem que você domine uma linguagem mais formal.